Bom, ontem alguém deu a ideia para nós de aparecer como dupla, né? E hoje estava conversando com ela e nós estamos em dívida com Deus a respeito de algo que Deus tem nos pedido há muito tempo. E por motivo de tempo, por motivo de compromissos, muitas vezes não é fácil fazer aquilo que Deus nos pediu. Na verdade, o Espírito Santo tem nos cobrado há muito tempo aquele de escrever um livro. E já que nós não estamos ainda começando a escrita do livro, queremos começar, através desses vídeos, né, dessas lives, contar um pouquinho aquela que é a nossa história e que depois se transformará em um livro. Já viu aqueles filmes, né, baseados em fatos reais? Que existe o livro também? Bom, é isso que nós vamos fazer. Nós vamos contar a nossa história, vamos escolher alguns tópicos e cada noite vamos contar algo diferente, para que nós possamos aprender a nos conhecer melhor e também através da nossa experiência, o nosso desejo é que cada um possa de alguma forma ser edificado, orientado e aprender a viver uma vida cristã, né, conforme a vontade de Deus. Bom, o tópico que nós escolhemos hoje é aprendendo a ouvir a voz de Deus, não é? Aprendendo a ouvir a voz de Deus é aquilo que nós vamos falar hoje. Cada um de nós vai falar um pouquinho a respeito daquilo que é o nosso testemunho, de como Deus tem falado pessoalmente ao nosso coração. Na Bíblia está escrito a história de um rapazinho que começou a jornada dele no templo. A mãe dele não podia ter filhos, o nome dele era Samuel, e Samuel foi consagrado ao Senhor desde criancinha. A Bíblia diz que quando ele era ainda nenê, logo depois de ter desmamado ele, a mãe o levou no templo e o confiou nas mãos do sacerdote ali. E apesar dele crescer no templo durante muito tempo da vida dele, da infância dele, um dia ele teve que fazer uma experiência pessoal com o Senhor. E nessa experiência Deus o chamou pelo nome. E quando Deus o chamou, Samuel não estava acostumado com aquilo. Não estava acostumado a ouvir a voz de Deus. E por isso quando Deus chamou e disse Samuel, Samuel ficou espantado porque não conhecia Deus. Conhecia Deus de ouvir falar, conhecia Deus porque a mãe era temente do Senhor, o pai também, Elcana. E conhecia Deus porque ele vivia no templo, né? Ele estava acostumado a ver o sacerdote mexer com as coisas de Deus. Mas quando Deus começou a chamar ele, ele não sabia. E quando ele foi para o profeta perguntar para ele, dizendo, olha, que negócio é esse? Por que você está me chamando? O profeta também não sabia o que dizer. Estava tão perdido quanto Samuel. Porque algumas coisas precisam de uma experiência pessoal. Nós não podemos viver sobre a experiência dos outros. A experiência dos outros, ela é boa. A experiência dos outros, ela é maravilhosa, ela nos instrui, principalmente para nós não errarmos. Mas muitas vezes a experiência dos outros para nós é totalmente inútil. A Bíblia diz que Samuel foi lá no Eli e disse, Eli, o Senhor me chamou. E ele falou, olha, não te chamei, pode voltar a dormir. E várias vezes aconteceu isso, até a ficha do sacerdote cair. E ele disse para o menino, olha, quando você ouvir de novo essa voz te chamando, pode falar, eis-me aqui, Senhor, pode falar, porque o teu servo te ouve. Porque é Deus que está te chamando. É Deus que quer falar contigo. E Samuel, naquele dia, aprendeu a importância de aprender a ouvir a voz de Deus pessoalmente. Isso aconteceu na minha vida, na sua também aconteceu? Na minha também. Nós éramos crianças de igreja, né? Fomos criados na igreja. Eu conheço essa menina aqui desde que
alguns dias depois que tirou as fraldas praticamente. Né? E nós fomos criados na igreja. Quando a minha família, o meu pai se converteu, eu tinha 4 para 5 anos de idade. Naquela época, o evangelho na Itália não existia. Nós fomos uma das primeiras igrejas da Itália, né? Uma igreja histórica. E sabe, Deus naquela época, depois a Teresa vai contar a experiência dela, né? Eu vou deixar o tempo dela. Mas naquela época, para não existir evangelho na Itália, Deus tinha que fazer algo de extraordinário para chamar a atenção. E quando os meus pais converteram, era a família deles, mais umas 2, 3 famílias, né, que converteram junto. E começou na nossa cidade, uma cidade de mais ou menos o tamanho de Lavras, né, 100 mil habitantes, 110 mil habitantes, um avivamento muito grande, um derramado do Espírito Santo muito grande, muito, muito, muito grande. Sabe, e Deus naquela época fez vários milagres extraordinários. Naquela época, era a época na qual a droga mais usada na cidade era a heroína. Havia o boom da heroína. Para usar a heroína, a maneira para usar essa droga, ela é uma droga injetável. E para ser injetável, ou seja, você tem que colocar ela nas suas veias através de uma injeção, de uma seringa. Muitas vezes os drogados passavam a seringa um para os outros. E aquelas passagens, né, de seringa transmitiam o vírus do AIDS. Né? Ou seja, havia na nossa cidade um índice de AIDS muito alto naquela época. Eu lembro que um dos milagres favoritos de Deus naquela época era curar os aidéticos. É algo impressionante para a ciência. Ainda hoje a ciência luta contra essa doença, né? Uma doença quase incurável. Hoje, na verdade, tem um coquetel de remédio que serve para manter a pessoa viva por mais tempo, mas na verdade ainda não se descobriu uma cura para aquilo. Mas naquela época eu lembro que muitos aidéticos iam para a igreja e eles convertiam, eles aceitavam Jesus, e esse aceitar Jesus fazia assim que eles fossem curados. Nós vimos naquela época milagres de pessoas levantarem de cadeira de rodas, nós vimos cegos recuperarem a visão, ou seja, um agir sobrenatural poderoso. E quando criança eu vivi nesse ambiente. Para mim era natural ver um milagre. Deus batizava com o Espírito Santo naquela época de uma forma extraordinária. Havia um mover, um rio de graça, um rio de poder, um rio de unção muito grande. E sabe, eu estava acostumado com aquilo. Possessos libertos, gente, era um atrás do outro. Eu via com os meus olhos, eu crescia naquele ambiente sobrenatural. E assim a vida foi indo. Até que um dia, com 13 anos de idade, o meu pai foi comissionado por Deus. Deus chamou ele para a missão. E ele já tinha esse peso para ser missionário. Eu lembro que ele foi na que era a Iugoslávia, várias vezes nós fomos lá, ele cuidava de algumas pessoas naquela nação. E uma vez meu pai tinha decidido, dizendo, eu vou ver se é lá que Deus me quer. E assim ele fez essa viagem outra vez para a Eslovênia, de uma maneira específica. E quando ele foi lá, ele passou uma temporada lá e Deus não abriu as portas. E ele voltou decepcionado, ele voltou triste, mas na volta dele, ele parou numa cidade do norte da Itália. O nome da cidade hoje é muito famosa, né, por causa, infelizmente, dessa matança toda que está vendo por causa do Covid-19, era a cidade de Bérgamo.
uma cidade pequena, linda, fria, uma cidade nórdica. E naquele lugar havia um grupo de pessoas que estava precisando de um pastor. E assim meu pai, resumindo a história, aceitou esse chamado. E voltou para casa, nós morávamos em Nápoles, voltou para casa e disse, nós vamos mudar. Vamos mudar para uma cidade chamada Bérgamo. E assim pegou a nossa família, na época éramos somente 5, a minha irmã caçula, Sara, ainda não tinha nascido, e nos levou para essa cidade. E assim começou a minha história pessoal de revolta. Porque imagina só, eu tinha vivido a infância extraordinária. Não nos faltava nada. Tínhamos uma igreja cheia de gente agora. Porque começou quando eu tinha 4 anos, agora estava com 14, eram 10 anos. A igreja já estava com quase 1000 pessoas. O mover do Espírito extraordinário, uma turma de adolescentes, que era a minha turma, grande, numerosa. A gente se encontrava todo dia, morávamos nessa cidade e todo dia a gente se encontrava. Todo dia era peça, era teatro, era reunião de adolescentes, sabe? Estávamos todo mundo junto. E olha só, nessa época, eu e a Teresa já estávamos juntos. Depois nós vamos contar essa história, né? Nos próximos dias, nas próximas noites, nós vamos contar essa história também. Mas eu fui tirado dessa realidade de amizade, de igreja forte, de igreja grande, de um ambiente de super proteção e de milagre. E fui levado para uma cidade do norte da Itália, onde eu não conhecia ninguém, onde eu estava prestes a começar a minha adolescência, ou seja, já por si é um momento muito difícil. E comecei esse tempo, repito, como já disse, uma revolta muito grande. Bérgamo é uma cidade linda, mas é uma cidade fria, em todo sentido. As pessoas são bem diferentes das pessoas de Nápoles, do sul da Itália. Pessoas abertas, igual os brasileiros, né? Pessoas que recepcionam. Bérgamo é uma cidade que, com o sul da Itália mesmo, tem problema de racismo, né? E eu comecei a minha jornada na escola. Os meus pais me matricularam, né, numa escola que depois teria se tornado algo de extraordinário na minha vida, porque abriu muitas portas, mas na época a escola ficava a 30 quilômetros da minha casa. Eu nunca tinha pego ônibus, eu nunca tinha andado na rua sozinho. Aí logo chegando nessa cidade, me colocaram no ônibus e todo dia eu fazia 30 quilômetros para ir, 30 quilômetros para voltar. Às vezes saía de manhã cedo, voltava à noite sem conhecer ninguém. Repito, uma igreja que nasce, não tem ninguém, e aquilo me deixou totalmente abalado. E aquela linda experiência que eu tinha com Deus, agora estava se transformando numa decepção, numa raiva. Eu começava a questionar. Se Deus era tão bom, por que eu estava longe dos meus amigos? Por que eu estava longe da minha família? Por que eu estava longe da Teresa? Se Deus era tão bom, por que Ele tinha me levado nessa cidade distante? E aí nós vamos entendendo, né, como os planos de Deus não são os nossos planos. Que Deus tinha uma realidade, Deus tinha um trabalho extraordinário a fazer naquela cidade. E aí o tempo passou e eu vivia uma vida na igreja, mas sem mais entusiasmo, sem mais interesse, sem mais vontade. Ia porque tinha que ir. E ia também com um peso muito grande. O peso de ser o filho do pastor. Aí o filho do pastor tem que ser o exemplo, o filho do pastor não pode errar, o filho do pastor, o povo acha que é o pastor. Mas, na verdade não, o filho do pastor é alguém que não é crente, é alguém que é adolescente como os outros. Eu era desse jeito. Mas eu comecei a viver, comecei a crescer, comecei a trabalhar bem cedo. Logo no primeiro ano que eu mudei para Bérgamo, já
ia na escola, para ser uma escola técnica, uma escola prática, a minha já começava a trabalhar. E aí, eu na escola de segunda a sexta-feira à noite, eu ia no restaurante, dormia lá e só voltava domingo à noite. Mas repito, começou essa revolta. E aí eu fingia de ser crente. Lembra de Samuel? Samuel, ele vivia na igreja, mas sabia nada de Deus. E assim era a minha vida, fingia de ser crente. E aí eu fingia até o ponto de esse peso se tornar muito grande sobre a minha vida. Com 17 anos, eu tomei uma escolha. Eu disse, chega de fingir. Eu quero viver a minha experiência no mundo. Chega de guardar esse peso no meu coração. Eu quero viver aquilo que todos os meus amigos estão vivendo sem consciência pesada, entre aspas, isso. Porque eu abandonei de vez a igreja, mesmo indo de vez em quando. Mas eu comecei a fazer o que todos os meus amigos faziam. Saí à noite, comecei a fazer todas as bobagens, porque para mim, na verdade, eram bobagens, porque nada daquilo me satisfazia. Eu nunca fiz algo de errado porque achava que aquilo era legal, mas somente para ser aceito pelos outros. Os outros fumavam, eu também fumava. Os outros bebiam, eu também bebia, mas eu tinha nojo daquilo, não gostava, mas fazia porque a turma fazia. Mas toda vez que eu fazia, havia algo no meu coração que chamava a minha atenção, a consciência pesava. Eu fazia sabendo que era errado. E um dia, algo mudou a minha vida. Um dia, eu já tinha 19 anos, e nesse tempo que eu me afastei do Senhor, eu larguei da Teresa. Falei, olha, eu quero viver a minha experiência, chega com tudo aquilo que é passado. Quero uma vida nova, eu achava. E um dia, com 19 anos de idade, o meu amigo, ele teve um acidente de moto. E nesse acidente ele perdeu a vida. E eu lembro que eu fui no velório. E naquele velório eu tinha um negócio esquisito na minha cabeça. Já compartilhei, né, com algumas pessoas. Quando eu era criança eu escutei uma história. A história de uma moça que morava perto da minha casa, que no velório dela ela ressuscitou. E todo mundo fugiu com medo, né? Mas no velório dela ela abriu os olhos. Imagina a cena, né? Na verdade era uma morte aparente, né? Depois falaram que foi. Mas aquele negócio ficou na minha mente, que toda vez que eu ia num velório, eu ficava olhando fixo a pessoa. Eu falei, vai acordar, vai acordar, vai acordar, vai acordar. Mas aquele dia, naquele velório do meu amigo, eu estava muito, muito, muito triste. Porque os pais daquele meu amigo, eles decidiram doar os órgãos dele. E aí eu pensava, como que o cara vai ressuscitar? Ele não tem mais fígado, ele não tem mais pulmões, ele não tem mais rins, ele não tem mais as córneas dos olhos. Como se para Deus fosse problema isso. Se Deus quer ressuscitar, ele ressuscita de qualquer jeito. Ele ressuscitou um exército de ossos sequíssimos. Mas a minha mente naquele momento era aquilo, o desespero tomou conta do meu coração. E naquele dia eu decidi entregar a minha vida para o Senhor. E naquele dia eu decidi de não fingir mais de ser um cristão, mas de sê-lo de verdade. Aquilo que Deus tinha feito na minha vida, como Deus várias vezes tinha me falado quando criança, eu falava para mim mesmo naquele velório, dizendo, eu não sei onde que está esse moço, eu não sei onde que está esse meu amigo, mas se ele está no inferno, parte da culpa é minha também. Porque eu sabia, eu conhecia a verdade, mas nunca falei para ele de Jesus. Nunca falei para ele que Jesus era vivo. E aí naquele dia eu tomei a decisão de passar a falar de Jesus para todas as pessoas que teriam passados na minha vida. E por isso eu decidi aprender a ouvir a voz de Deus. E por isso eu comecei a procurar o Senhor de uma forma pessoal. E nos próximos
episódio, se queremos falar assim, nós vamos compartilhar com vocês experiências de como nós aprendemos a ouvir a voz de Deus. De como Deus várias vezes falou conosco de uma forma extraordinária. Quando a gente ainda não tinha dado a vida nossa para Jesus. Várias vezes Deus falou conosco. Isso que eu queria compartilhar com vocês. Você não pode viver nas costas de outras pessoas. Você precisa ter a sua experiência com Deus. O fato de você ir a uma igreja não faz de você um cristão. Do mesmo jeito que se você entra numa garagem, você não se transforma num carro, não é verdade? Se você entra num estábulo, você não se transforma num burro. Não é verdade? É ou não é? Do mesmo jeito, se você vai à igreja, isso não te faz um cristão. Cristão te faz você ouvir a voz de Deus e começar a praticar aquilo que Ele tem para você. Eu fiz algumas promessas na minha vida para Deus. Depois eu vou contar uma para você nos próximos dias, quando nós vamos conversar sobre visão, sobre missão, sobre namoro. Temos várias promessas que fizemos, né? Mas uma das é essa daqui. Eu usarei a minha vida para anunciar Jesus para as pessoas. Porque aí depois é com elas. Elas que vão escolher o que elas vão querer para a própria vida. Mas, como disse Paulo, as minhas mãos estão livres do sangue de vocês. Isso que eu queria compartilhar hoje com vocês. Eu vou deixar a Teresa também contar um pouquinho qual é a experiência dela. E repito, com o passar dos dias, nós entraremos mais profundo na nossa história, na nossa infância, adolescência, aquilo que nós vivemos juntos e sozinhos com Deus, para que Deus possa encorajar a tua vida e, quem sabe, te orientar a você tomar algumas escolhas. Depois disso, eu vou parar o vídeo que eu estou gravando e vou deixar um espaço para as perguntas. Se você tem alguma pergunta, você pode fazê-la só no final, porque não dá para acompanhar agora, as escritas, para a gente concentrar no que temos a dizer. E depois nós iremos dar esse espaço para as perguntas. Amém? Bom, pode falar. Agora é a minha vez, E aqui que está gravado. Cumprimentar todo mundo de novo, que não estava ainda conectado antes. Boa noite, a paz. Então, eu vou contar um pouco da minha experiência pessoal com Deus. Nossa história nessa área é um pouco diferente. Eu, na verdade, sempre procurei Deus. Desde pequena, eu sempre senti essa necessidade. Só que eu não conhecia o caminho certo. E eu me lembro que, na época, não era perigoso para uma criança andar na rua. E eu morava quase no centro da cidade. Desde a minha infância, eu não me lembro de ter ido à missa, à igreja com os meus pais. Mas esse desejo que eu sempre tive no meu coração me levava a fazer isso. Eu procurava Deus, procurava um caminho, tinha essa sede. Eu lembro com 5 anos, 6 anos, eu já frequentava uma associação de igreja católica. Todo sábado à tarde eu ia na reunião de criança. Domingo pela manhã eu levantava cedo, eu ia a pé à missa. Sempre teve essa busca de Deus no meu coração. E sempre tinha essa sede. E eu lembro que com o passar dos anos, a gente tinha algumas amigas em comum, eu e a minha irmã mais velhas. E uma noite na casa dessa colega da minha irmã, descobri que tinha algo de diferente na vida delas. E elas começaram a me anunciar Jesus, falar a respeito da salvação, o que era realmente um relacionamento verdadeiro com Deus. E aquilo me
me deixava mais apaixonada ainda. Então, quando, através dessas amigas, eu queria ir conhecer essa igreja, esse grupo de pessoas, mas eu era muito pequena. Minha mãe eram católicos, entre aspas, né? A minha família, eles não frequentavam, na verdade. Ela conheceu Jesus, teve uma experiência com Deus lá na nossa casa. Foi um dia de madrugada, ela acordou com uma dor muito forte no peito, ela fumava demais, sempre estava com bronquite, passando mal. E aquela noite, ela teve uma experiência pessoal com Deus. Ela fez uma troca com Deus, entregou o cigarro para Deus, e falando que a partir daquele momento, se ele não deixasse ela morrer, ela iria servir o Senhor. Aí de um desejo do fundo do coração dela, Deus transformou a vida dela. Aí ela se encontrou no banheiro chorando, pedindo perdão dos pecados. Aí ela teve uma vida nova, totalmente mudada a partir daquele momento. E ela orava porque queria encontrar alguém com aquele mesmo desejo, alguém que ela já conhecia. E por incrível que pareça, daí a uma semana apareceu um amigo dela lá em casa, um amigo de velha data, e ele falou: eu vim aqui porque Deus me disse que você orou pedindo para Deus que alguém que você conhecia tivesse feito a mesma experiência sua, você tinha essa exigência de compartilhá-la. E aí, a partir desse momento, nós somos convidados para ir numa igreja evangélica. Nessa época ninguém conhecia, era muito... Lá na nossa cidade, quase ninguém conhecia a igreja evangélica. Era uma quinta-feira à noite, eu tinha 8 anos. Nunca mais eu esqueci, fomos eu e a minha mãe. E chegamos lá, era um culto, para nós era tudo diferente, né? Mas desde o primeiro momento que eu coloquei pé, na presença de Deus, Deus falou com a minha vida. Eu tinha só 8 anos, eu entrei nessa igreja e eu fui ao apelo depois da pregação, junto com a minha mãe, na verdade. Eu não fui responder o apelo, eu só fui junto com ela. E um dos presbíteros da igreja veio orar junto comigo e me entregou uma palavra profética. E disse para mim que Deus tinha um projeto sobre missão para fazer acontecer através da minha vida. Eu fui embora sem entender o que estava acontecendo. Perguntei para minha mãe, ela não soube me responder. E esse desejo que eu sempre tive só continuava aumentando na minha vida. E continuei minha vida normal. Tinha mudado essa questão, né? Agora eu ia na igreja evangélica nas quintas, no domingo. Eu tinha muita fome, muita sede da palavra. Frequentava também a turma das crianças, depois dos adolescentes. Mas eu tive uma experiência verdadeira com Deus à idade de 13 anos. Eu já falava de Jesus. Eu nunca tive essa revolta com Deus. Nunca tive vergonha do evangelho. Sempre, para mim, foi a bandeira da minha vida, desde criança. Sempre pelejei, sempre conversei nas salas de aula com meu professor de religião, era um padre. Eu evangelizava ele, Deus me dava sonhos, eu orava para ele, eu ia lá falar para ele que eu orava para ele, com os meus colegas. Vários se converteram depois que eu me mudei para o Brasil, pela glória de Deus. E nessa idade de 13 anos, lá na minha escola, aconteceu uma coisa muito triste. O nosso colega, ele se suicidou. Ele se jogou do 6º andar de um prédio. Aquele dia de tarde eu tinha jogado com ele a vôlei, tinha trocado umas palavras com ele. Eu vi ele muito triste, cheguei a falar que Jesus era a solução dos problemas. Apesar da idade, né, da imaturidade, eu gastei essas palavras para a vida dele.
Só que quando eu recebi a notícia que ele tinha se suicidado, isso criou não chegou a ser uma revolta, foi uma tristeza profunda na minha vida. Algo que eu não conseguia aceitar. Acho que pela minha idade isso não cabia na minha cabeça. E aí eu comecei a procurar de uma maneira diferente. Eu comecei a falar para Deus de tirar aquela tristeza do meu coração, de me deixar entender verdadeiramente que Ele era Deus. Se Ele fosse existir, de mudar aquele estado da minha vida, que eu não queria viver daquele jeito. E aí eu tive um encontro pessoal com Jesus. Aos 13 anos eu conheci Jesus. Eu me encontrei no meu quarto de joelho chorando, pedindo perdão pelos meus pecados, pedindo para Deus entrar na minha vida, transformar a minha vida. E Deus fez. É preciso acontecer um novo nascimento para a gente mudar de direção. Hoje a gente vê muitas crianças de igreja que crescem e simplesmente são crentes porque foram criados na igreja. Dizem, eu fui crente a vida inteira, né? Eu fui crente a vida inteira, isso mesmo. Mas não funciona assim. A palavra de Deus ela é muito clara. Né? A partir do momento que você encontra Jesus de verdade, que você se sente perdido, sabe que você está perdido. Tudo que estava em volta de mim não tinha mais sentido. Apesar da minha idade, eu não conseguia enxergar mais a luz, apesar do que eu estava entendendo qual era o caminho. E isso me levou, né, a fazer um novo nascimento. A semente foi aos poucos, fui jogada, né, fui aguada e na hora certa ela brotou. E eu nasci de novo. E Giuseppe antes falava sobre a questão de ouvir a voz de Deus. E desde o começo da minha conversão, eu sempre tive esse relacionamento com Deus. Como um amigo, como um irmão, como alguém que está do meu lado a todo momento, sabe? E nessa época, tinha um livro muito na moda no mundo evangélico. Hoje é difícil encontrá-lo, mas eu ainda amo ele. Eu li ele muitas vezes. Eu me inspirei muito. Ele é um livro do Loren Cunningham, que é o fundador da Joku, né? E ele fala sobre a história dele, a experiência dele como missionário. E o título desse livro é Pode Falar, Senhor, Estou Ouvindo. Eu traduzi bem no italiano. És tu, Senhor. És tu, Senhor. Nós temos ele, se alguém quer ler. Mas esse livro falou profundamente. Eu comecei a entender o que era aquela palavra que aquele presbítero tinha entregado para mim. E eu li esse livro e algo me entusiasmava, e o Espírito Santo falava comigo, e eu começava a entender, e eu comecei a ter umas experiências diferentes na minha oração com Deus. Deus falava comigo de verdade. Eu ouvia a voz de Deus muitas vezes. A palavra dele começou a pular na frente dos meus olhos de uma maneira diferente. Eu comecei a ter umas experiências muito fortes. Deus me usava, Deus usava os outros para falar comigo de noite, de madrugada. Eu era uma crente bem pentecostal, né? Acho que nisso eu mudei muito. Eu jejuava, eu orava, fazia parte da turminha das mais crentes, das mais santinhas da igreja. Você não é mais crente? Mas eu agradeço a Deus por Ele ter se revelado à minha vida nessa fase. Eu não me arrependo de nada. Hoje eu tenho 40 anos. Eu creio que eu não vivi experiência ruim no mundo. Não sinto saudade. Não faço questão nenhuma de vivê-la. E não concordo com muitos pais que dizem que os filhos têm que experimentar umas coisas para entender, para crescer. Eu vou tentar, né? Proteger os meus filhos o máximo que eu puder, inculcar a palavra de Deus na vida deles, não aceitar o pecado na vida deles. Sou muito mais rígida do que eu posso parecer.
Fui criada dessa forma e creio que é desse jeito. Hoje eu posso dizer que eu sou fruto, né, da semente também da vida dos meus pais, mesmo antes de não terem conhecido Jesus, sempre foram pessoas que passaram para nós, né? Qual era o caminho do bem. Graças a Deus, sempre fui abençoada nesse sentido. Então, nós estamos aí, a gente vai aprender a se comunicar melhor, né? Fazer umas exposições um pouco mais dinâmicas. Vocês têm paciência conosco, né? Estamos aprendendo, nunca conversamos assim junto, lado a lado, na verdade nem junto, porque cada um pegou um tempo, né? Mas a gente vai aprendendo. A gente quis começar, né, com isso que a gente achou a base da vida do cristão. Porque se hoje você ainda não conheceu, se você ainda não teve essa experiência, se você ainda não se sentiu perdido, você só acha uma coisa quando você sente a falta dela. Se você sente que perdeu, abre a carteira e não acha 100, 200 reais que estavam lá, você começa a procurar, ou começa a se preocupar. Às vezes alguém roubou. É assim que acontece. Quando você se sente perdido, você não sente mais sentido naquilo que você faz, naquilo que você vive. Quando você começa a se questionar nesse sentido, talvez está chegando um momento que você tem que levantar os seus olhos e gritar de verdade ao nosso Pai, aquele que só está esperando esse momento para nos abraçar, nos levar de volta, né, à presença dele. Eu posso te dizer nessa noite que essa foi a decisão melhor da minha vida, que graças a Deus até hoje eu não voltei para trás. E eu sou muito, repito, rígida, categórica em algumas coisas, e eu não consigo entender quem tem Jesus e volta para trás. Porque quando você conhece um tesouro tão grande e quando você conhece o amor do seu Pai, é muito difícil você olhar para aquilo que é muito inferior. Então, a gente hoje como cristão precisa ser determinado, entender que não tem nada de melhor. Vem um momento difícil, vem um momento onde as ondas elas aumentam, onde o mar ele fica furioso, a tempestade, as chuvas, mas Jesus está lá do nosso lado sempre, sempre, sempre. E eu falo assim, se é nós que temos Deus, nos deixamos nos abalar, que não tem Deus, tem que fazer o quê? É desespero, um desespero total. E nós somos chamados a anunciar, né, o Deus que acalma as tempestades, o Deus que nos dá salvação, aquele que nos dá alegria em todas as situações, aquele que nos faz crer acima de todas as circunstâncias. Eu agradeço a Deus por Ele ter sido fiel sempre comigo, apesar da minha infidelidade. É isso aquilo que eu essa noite queria compartilhar com vocês. Eu não sou muito de falar, não gosto muito de aparecer, mas entendo também que nesse momento não tem outra maneira para a gente se comunicar. Então a gente vai tentar melhorar também nisso. Abraço todo mundo, né? Deus abençoe a vida de vocês. E amanhã eu acho que a gente poderia falar um pouquinho do namoro, né? De como Deus tem falado conosco do nosso namoro, de como Ele tem direcionado as nossas vidas e de alguma forma tem nos ensinado. Nós namoramos, repito, desde que éramos criancinhas. Eu tinha 14 anos, a Teresa tinha 12. Na verdade, a única mulher que mente nos anos, jogando anos acima. Ela falou que tem 40 anos, mas ainda não tem 40. 39. Né? Ela vai fazer 39. Né? Tem 38 anos. Mas isso é bom, né? Eu não quero esconder nada de vocês. Mas aí, amanhã eu acho interessante, a gente pode tocar esse assunto aí sobre o namoro. Né? Como foi o nosso namoro, o namoro cristão, né? O namoro
naquela que é a vontade de Deus, iremos falar também sobre algumas dificuldades que nós tivemos, algumas escolhas, né, que pareciam erradas, mas na verdade Deus tinha um propósito naquilo também. Amanhã, acho que vamos tratar esse tema. O que você acha? Pode ser? Tá bom, então. Aí eu vou parar o vídeo, né? Vou parar o vídeo aqui, que vou postar no YouTube, e vou deixar um espaço para vocês, se alguém tem alguma pergunta. Amém? Só um minuto. Alguma pergunta, desculpa, até sobre como conhecer Jesus, o que significa novo nascimento. Às vezes tem mais pessoas aí que não sabem, né, ainda, que não entenderam, às vezes até adolescentes, né? Às vezes a gente quer que os nossos filhos se batizam porque a gente acha que aquilo é a salvação. Então pode perguntar aí, a gente quer responder, tirar sua dúvida com todo prazer, à luz da palavra de Deus. Tá bom? Eu vou parar aqui.